Há também relatos históricos que relacionam a data de 1º de abril ao Festival de Hilária, que é uma festa, uma divindade que reunia aspectos de deusa grega Gaia, Raia e Deméter. E no Brasil, a tradição do Dia da Mentira se iniciou em 1828, com um noticiário impresso em Minas chamado A Mentira, que trazia na primeira edição como manchete a morte de Dom Pedro I, e foi publicado justamente nesse 1º de abril. Então essas são as referências, mas nem sempre aqui no país a gente pode dizer que 1º de abril é um dia de mentiras inofensivas, de brincadeiras, porque foi justamente num dia 1º de abril, como ainda há pouco o comandante Zeno aqui leu, que, por exemplo, se começou de fato, ilegalmente, entre aspas, a ditadura militar mais rigorosa e perversa que esse país já conheceu. E nós vimos que, por exemplo, o governador de Sergipe, Seixas Dória, o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, foi cassado no dia 1º de abril. E a gente lembra que o prefeito de Estância era Pascoal Nabuco, que tinha 22 anos de idade, e também foi cassado. E não foi só cassado assim, por brincadeira, olha, você está cassado não. Pegaram o Pascoal, expuseram publicamente em cima de um caminhão, na porta do tiro de guerra ali, tiro de guerra no Pernambuquinho. Não respeitaram a situação pelo qual ele estava passando com a mãe. E esses são os fatos. E que ainda muita gente nesse país, inserido nessa realidade que não é visível a olho nu, e o que significa que o mundo social brasileiro não é transparente de fato aos olhos, afinal não são apenas os músculos dos olhos que nos permitem ver, existem ideias dominantes, compartilhadas, repetidas por quase todos, que na verdade selecionam e distorcem o que os olhos vê e esconde o que não deve ser visto nesse país. Então, o ouvinte pode se perguntar, mas por que alguém faz isso? Por que alguém de fato faz isso? Porque existe um interesse em esconder, em distorcer, ou como dizemos na vida cotidiana, um interesse em mentir sobre como o mundo social realmente é. E a gente pergunta, ora, por quê? Ora, como diria o insuspeito Max Weber, Dominguinhos, os ricos e felizes em todas as épocas, em todos os lugares, não querem apenas ser ricos e felizes. Querem saber que têm direito à riqueza, que têm direito à felicidade. Isso significa que o privilégio, mesmo que flagrantemente injusto, como que se transmite por herança, necessita ser legitimado, entre aspas, ou seja, aceito mesmo por aqueles que foram excluídos de todos os privilégios. Essa é a arma, esse é o ponto central de tudo que está passando nesse país, porque na sociedade do passado, o privilégio era aberto e religiosamente motivado, ou seja, alguns tinham sangue azul, entre aspas, por decisão supostamente divina, o que legitimava terem acesso a todos os bens e recursos escasso. A sociedade moderna, no entanto, diz de si mesma que superou todos os privilégios injustos, e isso significa que os privilégios injustos de hoje não podem aparecer como privilégios, mas sim como, por exemplo, mérito pessoal de indivíduos mais capazes, sendo, portanto, supostamente justificável e merecido. É isso que faz com que o mundo social seja sistematicamente distorcido e falseado nesse país. Porque todos os privilégios e interesses que estão ganhando dependem do sucesso na distorção, no falseamento do mundo social, para continuar a se reproduzir indefinidamente nesse país. A reprodução de todos os privilégios injustos no tempo depende do convencimento e não exatamente da violência. Ou melhor dizendo, essa reprodução depende de uma violência, entre aspas, simbólica, perpetrada com consentimento mútuo dos excluídos dos privilégios, e não da violência exatamente física. E por conta disso que os privilégios são os donos dos jornais, das editoras,
das universidades, das TVs e do que se decide nos tribunais e nos partidos políticos desse país. A ausência crônica de debate nesse país, seja na universidade, seja no espaço público ou nos espaços privados, torna esse país um país de pessoas inteligentes em uma multidão de tolos, manipulados e incapazes de perceber o próprio interesse real. Somos uma nação onde a capacidade de reflexão dos homens e das mulheres comuns foi reduzida ao mínimo, como comprova a discussão e o debate que estamos levando a cabo aqui nessa hora. Porque essa é uma cegueira que condena não apenas milhões de pessoas a uma vida indigna deste nome, mas que também sentencia toda a sociedade a uma reflexão amesquinhada, a uma vida pequenada em todas as suas dimensões. E aqui eu paro para lembrar o que dizia Eduardo Galeano. A história se repete? Ele perguntava. Ou só se repete como penitência para quem é incapaz de escutá-la? Não há história muda. Por mais que a queime, por mais que a rasguem, por mais que a mintam, a história humana se nega a calar a boca. O tempo que foi continua pulsando, vivo, dentro do tempo que ainda é, ainda que o tempo que é não queira ou não saiba disso. O direito de lembrar não figura entre os direitos humanos consagrados pelas Nações Unidas, mas hoje, mais que nunca, é necessário reivindicá-lo e pô-lo em prática. Não para repetir o passado, mas para evitar que se repita. Não para que os vivos sejam ventrílocos dos mortos, mas para que sejamos capazes de falar com vozes não condenadas ao eco perpétuo da estupidez e da desgraça. Quando está realmente viva, a memória não contempla a história, mas convida a fazê-lo. Mais do que museus, onde a pobre se estendida memória está, ela precisa estar no ar, que respiramos, e ela nos inspira. E no dia 31 de março ontem, se diz que completamos 59 anos dessa ditadura, que implantou 20 anos de terror nesse país. Mas na verdade ela ocorreu no dia 1º de abril, hoje, como o Zena acabou de ler aqui e os historiadores registram. Mas como essa data se celebra o dia da mentira, os militares recuaram e passaram a comemorar no dia anterior. E a forma de transição que o Brasil fez da ditadura para a democracia não foi uma ruptura, foi uma transição completamente coordenada e controlada pelos próprios militares. E por isso eles permanecem no controle dessa narrativa com a justificativa de abalar a governabilidade do país. Isso convence praticamente todos os presidentes. De certa maneira, até a presidente Dilma foi convencida durante os governos democráticos. Essa história de que a ditadura brasileira foi a que menos matou no continente, começa já com a lei que criou a própria Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos desse país, que admite apenas algumas mortes, já que não tinha mais como as negar. Certas famílias fizeram muita pressão política, nós sabemos disso, acabaram admitindo que houve morte, mas não admitiram porque as pessoas morreram. Nunca foram ditos os motivos dessas mortes. Eles admitiram que morreram apenas aquelas pessoas que estavam ligadas aos movimentos políticos. Isso é uma farsa, isso é uma mentira. Para conseguir o reconhecimento, as famílias têm que comprovar que essas pessoas tinham atuado, por exemplo, no movimento de resistência e que existiam durante a ditadura. Esse é um critério completamente diferente do critério que adotaram os países vizinhos. Nenhum compactuou e computou entre os mortos apenas as pessoas que eram militantes. Os outros países, Chile, Argentina, todos, computaram todas as pessoas que morreram em razão daqueles governos ditatoriais. Hoje, se a gente for falar em número de mortos no Brasil pela ditadura, a gente vai falar no mínimo de 10 mil pessoas. A ditadura brasileira não teve nada de branda. A comissão de anistia já indenizou mais de 30 mil pessoas e Lula agora vai retomá-la. A ditadura foi generalizada nesse país. Eu e Zeno sabemos o que é isso. Nós estudávamos distância e nós chegamos a criar um jornal aqui
chamado Gazeta, que era uma brincadeira, primeiro com o gás lacrimogêneo, que a ditadura jogava nos estudantes, e segundo com o jornal da situação aqui, que era a Gazeta. Nós sabemos o que nós passamos de perseguição, sem falar na história do próprio Padre Almeida, que é uma referência para isso, e de tantos amigos da gente que sumiram. Por exemplo, eu fazia poesia nos jornais e um dos nossos amigos, colegas de escola, resolveu, empregado de uma empresa aqui que só tinha máquina de xerox, ela copiar e sair pregando na rua. Esse rapaz sumiu. E quando voltou, voltou abilolado, abestalhado e foi a óbito. Nada disso merece registro de quem está no poder, nem merece a atenção da esquerda. Né? E a gente fica olhando, como eu acabei de dizer, que a educação nesse país agora é vítima de toda essa história de ditadura, como todos os elementos que compõem a sociedade brasileira. Porque esse macabro episódios de pessoas que entendem os professores como símbolo de uma indignidade da nação e não da dignidade da nação, leva a gente a uma reflexão profunda. Nesse dia 1º de abril, nesse dia em que a gente lembra, inclusive, de pessoas como a poetisa que era paraguaia, mas morou no Brasil durante muito tempo, em Pernambuco, e ainda adolescente começou a atuar como militante em vários grupos políticos juvenis vinculados à juventude brasileira, e que em 67 começou a ser perseguida aqui no Brasil e foi assassinada, que é Soledade, que na véspera da sua morte escreveu, e que foi enterrada no cemitério de Várzea, em Recife. Ela escreveu para a mãe uma reflexão que a gente precisa fazer para terminar agora. Ela disse: mãe, me entristece te ver assim, o olhar quebrado dos teus olhos azuis, como o céu, em silêncio implorando que eu não parta, mas não sofras, senão volto. Me encontrarás em cada moça do povo, deste povo, daquele outro, do mais próximo, do mais longínquo. Talvez cruze os mares, as montanhas, os cáceres, os céus. Mas, mãe, eu te asseguro que sim, me encontrarás no olhar de uma criança feliz, de um jovem que estuda, de um camponês em sua terra, de um operário em sua fábrica, do traidor na força do guerrilheiro em seu posto. Sempre, sempre me encontrarás. Mas não fique triste, porque esse país jamais vai ver ditadura, nunca mais. Bom dia.